Fala galera, está começando mais um Cotidiano, seu programa semanal. Diana, da onde vem essa tua familiaridade com a música, esse teu talento musical? Você vem de uma família de músicos, quais foram as suas inspirações? A minha inspiração maior realmente é a Elis Regina, não é? Que é um orgulho para nós que somos do sul do país. Uhum. Então, a Elis é uma referência forte no mundo inteiro, é lindíssima, né? Belíssima, e aquela emoção que ela colocava nas letras e a forma como ela produzia a música, ela dava outra versão Sim. da música. E parece que sempre fica tão melhor. E o meu pai e a minha tia. A minha tia, desde eu muito pequena, assim, sempre cantando comigo. A minha família inteira, a minha avó, me lembro, eu pequenininha, ela lavando roupa e cantando aquelas canções antigas, sabe? E meu pai que realmente me descobriu no violão. E ele colocava músicas, discos de Elisete Cardoso, Lupicínio Rodrigues, Mário Lago e Nelson Gonçalves. E numa dessas que ele pega o violão, eu cantei Cadeira Vazia do Lupicínio Rodrigues. Com 4 anos? Com 4 anos. E é bem interessante porque quando nós pensamos em musicalidade, em talentos, em comportamento, a gente sabe sim que tem uma coisa que é muito natural já de algumas pessoas, né? Parece que elas já nascem com esse dom. E a gente sabe também que o ambiente influencia muito, né? Então você tinha na sua casa um ambiente musical. Sim, eu sou da galera que era do balão mágico, aquela coisa toda. Então, assim, meu tio colocava roupa de palhaço, nariz de palhaço. A gente brincava de trenzinho ouvindo essas canções infantis. Minha avó participava, minha mãe, minhas tias, meu tio, meu avô. Entende? Era uma casa muito alegre, muito musical. E quando é que você falou que aos 4 anos o seu pai percebeu, mas quando que você se identificou como cantora, disso? Eu sou cantora. Aí foi bem mais além, né? Em Porto Alegre, eu tava com uns amigos, assim, e colegas de trabalho. E aí eu cantava para eles. E aí um pedia Zizi Poz, outro pedia Elis, porque, parece que a Zizi cantando. Era muito engraçado. Então, quando tinha um intervalo entre um cliente e outro, a gente subia no espaço que era nosso interno e eu ficava cantando. Então, ali, de fato, eu me descobri uma amante do canto, mas profissionalmente mesmo foi logo depois. E eu comecei a cantar em barzinhos em Porto Alegre, incentivada por esses colegas, sabe? Porque tinha uma certa timidez, né? Como colocar a voz, impostação, essas coisas todas, a gente vai aprendendo na prática mesmo. Por mais que tu saiba a técnica, mas colocar em prática na frente de todo mundo é outra coisa, né? É diferente. E você falando agora de se colocar no palco, dessa técnica, você fez algum tipo de curso? Você procurou aprimorar tanto a questão musical, como de repente essa questão mais interpretativa? Como que foi para você isso? Eu costumo dizer que é dom e foi nato. Mas quando eu me inscrevi na Ordem dos Músicos em Porto Alegre, ali eu tive um treinamento, um curso, e eram todos músicos veteranos muito realmente competentes, excelentes músicos, sabe aquela velha guarda? E assim, meu Deus, gente, no meu teste, né, para conseguir passar na Ordem dos Músicos, porque a gente cantava e tal e tudo mais, eles tocando todos, cada um seu instrumento, era uma big band, sabe? Eu realmente me senti intimidada, mas eu fechei os meus olhos, eu me conectei com a espiritualidade, a minha energia e deixei a voz sair. E você toca algum instrumento também?
Não, eu não toco instrumento. Assim, né? A gente pega o chocalhinho, pega um tamborim, mas efetivamente, assim, violão, piano, né? Que é algo assim que eu gostaria realmente de ter dado sequência e ainda quero. Ainda é tempo, né? Nunca é tarde demais. Claro, exatamente. Tá, e essa mudança, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, em que momento essas mudanças aconteceram? Então, meus pais vieram para Florianópolis quando eu tinha 13 anos. E aí viemos para cá, aí aos 17 anos eu retornei a Porto Alegre. E lá eu, né, tenho família também e tal, e aí, então eu fiquei na casa de parentes e tal, e aí eu fui trabalhar com outras coisas que não tinham a ver com a música. Inclusive nesse local que eu falei pra ti, né, era a empresa que eu trabalhava e aí tinha esses meus colegas. Aí depois disso, passaram-se alguns anos, aí eu já estava formada, já estava estabelecida na minha carreira, tanto secular quanto a de cantora. Eu retornei para Florianópolis, né, ali pelos 25 anos, 24 ou 25 anos. E comecei então no Reduto do Samba, que era o célebre bar do Tião. Depois disso, eu fui me envolvendo com samba, até então eu era um misto de coisas, bolero, bossa nova, jazz, e tinha um samba e tal, mas eu me encontrei no samba. E aí, quando foi em meados de 2009, eu conheci um maestro, né, Cristóvão Bastos, um grande músico, uma referência da nossa música brasileira e internacional. E aí, graças a ele e tal, eu fui ao Rio, residi lá durante uns 5 anos. E aí lá eu trabalhei com pessoas muito, muito legais, né, do expoente musical. Então, o meu reduto era Lapa, porque lá é o samba forte, realmente. E aí eu pude ter a honra de ter Paulão Sete Cordas, violonista do Zeca Pagodinho, Carlinhos Sete Cordas, que era o violonista da querida, nossa saudosa Bete Carvalho. Então, tudo foi acontecendo, né? E ali eu consolidei a minha carreira. Deixa eu te perguntar, e você tem alguma coisa, algum álbum gravado, alguma música? Como é que é? Você já gravou? Como que é essa tua experiência em estúdio? Sim, eu tenho gravações que eu fiz um trabalho com o Cristóvão e com o João Lira, violão, né? Piano e violão. E essas músicas, elas estão no meu site, né? Tá. E então foi um trabalho assim que a gente fez, mas a gente já foi para a era digital, né? A gente não colocou de fato na matéria. Sim, sim. Porque hoje ficou obsoleto, assim, Sim, né? sim, com certeza. Vamos dar uma pausa agora nessa questão da música. No meio disso tudo, você acabou se tornando mãe, né? Era um projeto, aconteceu de forma inesperada. Como é que foi a sua maternidade? Como é que foi a sua experiência materna? Assim? Como é que está sendo, né? Porque você ainda... É um divisor de águas na minha vida. Foi um plano, sim. Eu queria muito ser mãe, né? Eu já no Rio de Janeiro, eu já estava ali na tentativa de ser mãe, mas aconteceu de fato quando eu retornei a Florianópolis em 2014. E aí me tornei mãe de um menino lindo que hoje tem 7 anos, que é o Enzo. E é da maior felicidade. E não basta ser mãe, né? Você é mãe de uma criança com autismo e isso faz toda a diferença, né? E como é que ficou essa divisão de papéis? Ontem lá no nosso encontro nós falávamos sobre essa questão dos papéis, né? Da Juliana cantora, a Juliana mãe e a Juliana mãe de uma criança com autismo. Como que foi você se adaptar e circular entre esses mundos, assim? Então, o Enzo, ele já veio, né, autista.
Então, o que parece diferente ou talvez para os outros pais que têm os filhos ditos normais, eu costumo dizer assim, não é? O Enzo sempre foi dessa forma que ele é. Então, para mim, ele nunca foi diferente. Para mim, ele é o Enzo. O seu filho. Da maneira dele existir. Então, eu sempre agi com muita naturalidade. Quando eu soube do diagnóstico, sim, foi uma... Um susto. Um soco no estômago, 2 dias chorando, mas assim, ó, no finalzinho do segundo dia eu já estava ligando para psiquiatra, para neurologista, enfim. Para ir em busca de solução, exato, né? Já entendi que há um problema, há uma dificuldade, vamos resolver. Vamos resolver. Mas você teve que dar uma pausa na carreira durante esse tempo? Sim. Geralmente, como mãe, já se dá uma pausa, né? Independente dos primeiros momentos ali da criança. Foram 4 anos de pausa, né? Eu, assim, nesses 4 anos eu cantava eventualmente, né? Fiz shows, enfim, projetos muito legais, mas que eu realmente estava trabalhando com a música o meu retorno foi no dia que Enzo nasceu, né? Só que em 2018. No dia 15 de junho de 2018 eu retornei aos palcos. O nascimento dele se deu em 2015. Não, 3 anos, na verdade. 3 anos. Outra coisa, você estava me falando também, eu não sei se foi antes ou depois da gravidez, mas que você teve um período onde você teve problema com a voz, né? Você teve um problema de saúde, uma dificuldade. O que você teve, como que você lidou com isso, como que se descobriu esse problema? Na verdade, eu entendia como um problema emocional. Então, ele afeta a parte que tu mais utiliza. Eu acredito, segundo até, né, as fonos e tudo mais, que foi realmente de fundo emocional. Não tinha nenhum problema fisiológico, nenhum diagnóstico foi dado nesse sentido? Não. Ah, tá, entendi. Achei que você tinha de fato tido algum problema nas cordas vocais, não, garganta. Graças geralmente a Deus, esse tipo de problema, geralmente aqui cantores tá tudo funcionando bem. costumam ter. Então foi uma questão de ordem emocional foi, mesmo. por causa, né, veio o diagnóstico do Enzo, né, eu enfim, me separei quando ele era muito bebê ainda, antes do diagnóstico. Então, assim, foi uma série de coisas que foram me distanciando da música. Então, eu acredito que eu sofri um bloqueio e aí é como se a minha fase transitória, vamos dizer assim, a tristeza que eu senti, aquele luto, depois passado isso, vida que segue e tudo bem. Então, os médicos e fonos e tal, aí chegamos à conclusão de que realmente foi um momento emocional que não estava legal. E é interessante a gente observar como que, aqui a gente sempre fala muito essa questão da ligação entre saúde física e saúde mental e emocional e os nossos comportamentos, as nossas histórias de vida, né? E o quanto que essa questão emocional, ela tem um reflexo em toda... Eu costumo dizer assim, se as pessoas tivessem que escolher uma única área para dar foco, deveria se dar atenção ao emocional, porque o emocional mexe em tudo na sua vida, né? Comanda tudo. Eu acho importantíssimo os terapeutas, né? Sem os terapeutas, o Enzo não estaria onde está hoje, né? Então, eu também, como mãe, que tenho uma estrutura, né, para poder atender o Enzo, porque antes dele eu preciso estar bem. E assim como a gente precisa de médico para qualquer enfermidade ou de deficiência ou problemas de saúde, o maior deles é o mental, emocional, psicológico. Então, é fundamental, sabe? Tinha que ser igual água. Todo mundo teria que ter acesso. Né? E é interessante porque quando a gente fala de música e emocional, também as duas coisas estão muito ligadas, né? Porque a gente costuma dizer que a música, ela tem um poder terapêutico, ela tem um poder curador. E nós que gostamos da música, que apreciamos a música,
sabemos o quanto ela nos faz bem. Então eu fico imaginando você descobrindo que aquilo que te fazia bem, você não estava podendo fazer justamente porque você não estava bem, né? E aí o que você fez? Você fez terapia? Quanto tempo demorou isso para que você conseguisse retornar ao canto, à música? Como que foi esse processo aí? Então, realmente foi com a ajuda, né, de terapeutas, psicólogos, fono, e a gente percebeu então que não, a voz está tudo ok, né? Fizemos até alguns exames e estava tudo, né, funcionando. Eu fui me adaptando à rotina do Enzo, porque eu me adapto muito rápido às situações, entende? Eu não resisto. Vamos lá, vamos resolver, vamos fazer, beleza. E aí, conforme eu fui vivendo aquilo, a música, eu costumo dizer, ela me chamou, ela me chama. Ela tem uma voz própria, ela tem um lugar de ação e fala muito forte, então ela estava me chamando, ela sabe assim, me puxando. Eu estava aqui, mãe, eu estava aqui resolvendo coisas e a música sempre volta, Juliana. Era pela voz de um colega músico, entende? Era Sim. meu pai, e aí, vai voltar a cantar? Como assim? Você ficar só na maternidade e as outras coisas da vida, não é? E mal sabia ele que eu estava assim, louca para florar em todas as outras áreas. Mas a gente sabe também da importância que, em alguns momentos, há necessidade de você dar focos para algumas áreas, né? Então, acho que, como você mesmo falou, você estava vivendo esse momento do luto, tanto da perda da expectativa de que agora você tinha um filho que ia precisar um pouco mais da sua atenção, como também da perda de um término de um relacionamento, né? Tudo isso é uma forma de luto. Você estava se reconstruindo, né? Estava se reconstruindo para então se voltar aos palcos. E aí então depois que você passou por toda essa diversidade, aí você volta a cantar. Isso aconteceu depois de quanto tempo? Em torno de 4 anos mesmo. E aí eu retornei com samba, feliz, pra cima e determinada que esse seria o meu rumo na vida, meu direcionamento, meu caminho. Sim. E foi, de fato, até hoje. Você já experimentou, já se arriscou a compor? Você compõe? Como que é? Então, eu gosto de escrever. Aham. Né? E eu tive uma fase nesse tempo em que eu fiquei em casa, por assim dizer, mais nas salas de espera das terapias do Enzo, não é? Aham. Então eu escrevia muita coisa, textos. E aí num belo dia, um amigo músico daqui lia, porque eu postava num blog e tal, esses textos, e ele, que coisa maravilhosa, vamos musicar isso e tal. O projeto ficou assim no ar, né? Mas eu acredito que poderia ter saído pode até vir a acontecer, né? Sair boas músicas, segundo os compositores de música, não é? Aham. Eram mais poemas, né? Não, eram textos. Filosóficos, sobre a vida, sobre situações, sobre o meu olhar diante do mundo, enfim, né? E é engraçado que, pra gente que tem essa veia artística, eu costumo dizer que todas as emoções, elas têm os seus papéis, né? Ela tem o seu papel na nossa vida, a sua importância, né? Você não deve ignorar a emoção, você deve reconhecer, entender, né? E vivenciar a emoção, e aí então buscar a solução, né? Buscar uma resposta. E aí você falando que nesse teu período de tristeza, nesse teu período de luto, onde você começou a escrever, né? E por quê? Porque a tristeza, ela baixa um pouco a sua energia e você começa a ver o mundo com outros olhos, né? E aí no meio disso tudo você começa a escrever, e às vezes você... Ju, levando em consideração então essa questão de que eu falei da importância de cada emoção, você teve esse momento de rompimento do seu casamento, diagnóstico, você teve esse seu período de luto, e aí você começou a escrever. Então tudo isso acabou servindo também como
como uma inspiração para esses textos, né? Que o artista tem essa coisa do escrever para si, mas que depois acaba atingindo outras pessoas, né? Então você usou isso tudo como uma energia inspiradora para também se transformar em arte, né? Na verdade eu escrevia porque eu tinha muitas ideias assim, né? E sobre a minha forma de enxergar as coisas, então eu tinha uma necessidade de falar sobre isso. De expor isso, né? E como eu vivia com o meu filho, a gente vivia muito só nós dois, não é? Então eu tenho esses momentos de introspecção, isso é uma coisa bem minha. E aí eu escrevia essas coisas para também me entender quanto pessoa, quanto ser humano, não é? E também foi uma forma de terapia para mim, porque quando eu escrevia assim, eu ficava terapêutico, né? assim, que parecia que eu, sabe, descarregava tudo ali. Ju, em toda essa tua história musical e dessas tuas experiências, esses teus momentos difíceis, qual foi a música, assim, uma música que faz parte da sua história, que se você tivesse que colocar ela como trilha sonora, todos nós temos aquela música que quando ela toca, traz uma lembrança emocional muito forte, porque a música tem isso, né? Na nossa memória emocional, né? Ouve essa música, nossa, a minha infância, a minha adolescência, meu primeiro amor, minha primeira briga. Se você tivesse que eleger uma música assim que fosse trilha para ser trilha sonora da tua vida, que teve parte num momento muito especial, qual seria? Nossa, que pergunta difícil. Não, eu não me vejo só numa música, porque em cada estágio da situação a gente vai se identificando com músicas, mas eu acredito que eu cantava sempre pro Enzo, Fascinação. E naquela dificuldade, enfim, né? Meu filho não fala até então, né? Então ele não amamentou. Mas o Enzo tem um olhar tão brilhante, tão precioso, e aquele olhar brilhante, precioso, lindo dele, porque ele me olha, e quando ele me olha, parece que ele está olhando para dentro, me vendo por dentro. Então, ele bebê, eu ficava cantando para ele, né? Porque ele tem aqueles olhinhos assim, né? E eu cantava que ele era a fascinação, né? Legal. E o sorriso mais lindo, um sorriso que ele tem, um riso que contagia quem está próximo. Então, não são várias músicas, mas essa música é uma música que virou uma cantiga de ninar. De ninar. Eu pedi para que você começasse o programa com aquela música Bêbado e Equilibrista. Eu fiz um espetáculo uma vez, né? E essa música tem muito a ver com o Lima Barreto, né? Que é um escritor popular brasileiro. E eu sempre tive uma fascinação pelo Lima e pelas histórias. Eu já vivenciei ele no teatro, né? E essa música tinha uma cena que nós fazíamos, que era o enterro de Lima Barreto, o velório de Lima Barreto. E aí tem um livro que diz que no velório de Lima Barreto, a ideia que se tinha era que todos os personagens que ele escreveu vieram ao velório dele. Então por isso eu pedi para você cantar essa música. Tem uma história muito bacana, né? Ju, nós vamos encerrar com você fazendo uma capelinha, mas antes eu queria que você falasse para nós, para os nossos telespectadores, aonde as pessoas te encontram, como elas fazem para acompanhar os seus shows, para saber um pouco mais da sua história. Pode falar da tua rede social, do teu telefone, lugares onde você costuma se apresentar para nós. Claro que sim. Então, o meu Instagram, né, que é o Juliana Moura Oficial, bem como o meu site, que na bio do próprio Instagram. Posso fazer de novo? Então, nas minhas redes sociais, sim, não é? Seria o meu Instagram, Juliana Moura Oficial. Sim. Ali eu estou divulgando stories, feeds, enfim. E também no meu site, que fica na bio. No feed, ali na bio. E aí, que é o www.julianamouraoficial.com.br.
E o meu telefone de contato é o 489-9689-0898 para shows, eventos corporativos, enfim. Tem um local onde você canta mais ou menos fixo, né? Onde é que você se apresenta geralmente? É no Borogodó da Ilha. Borogodó da Ilha, geralmente você tem participações lá, em noites lá. Que fica na Praça Olívia Amorim e naquela ruazinha pequenininha, aconchegante, né? Mas sempre que você vai se apresentar também, você divulga lá no seu Instagram também para as pessoas. Eu canto em diversos lugares e bares da cidade, né? E faço shows e eventos assim particulares, corporativos. Legal. Ju, muito obrigado pela sua participação, por ter estado com a gente nesse programa. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos encerrar agora com a Ju fazendo aqui uma capela de uma música, a escolha dela, que a primeira eu exigi que ela cantasse. Muito obrigado, muita paz, prosperidade e sucesso para você. Até a próxima. É com você, Ju. Obrigada. Baiana que entra no samba e só fica parada, não samba, não dança, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. É que baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, oba, salve a Bahia, senhor. E mais a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima embaixo, vira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador.